Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. Então, meu povo, estamos aí para mais uma questãozinha aqui do Enem. Lembrando que todas as questões do Enem que eu já resolvi estão disponíveis aqui no canal, na playlist justamente do Enem no Telhado, tá? Então, não tem só essa questão, tem várias outras questões já resolvidas, comentadas, tudo bonitinho para você estudar para o Enem, ok? Então, vamos para a questão de hoje, que é a questão número 99 do caderno amarelo do ano de 2020, tá? Então hoje a gente vai estar fazendo essa questãozinha, uma questão até bem simples. Ela requer um pouco de conhecimento sobre energia nuclear, mas nada muito avançado, nem nada disso, ok? Então vamos para a questão. E olha aqui a questão. A questão diz o seguinte: embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Então nós temos aqui as alternativas e a gente tem que analisar cada uma delas de acordo com o que a gente sabe sobre a detonação de bombas nucleares. Bom, vamos tentar entender aqui o contexto assim, histórico da detonação das bombas nucleares. As bombas nucleares elas foram criadas ali no período da Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, meio para o final da Segunda Guerra Mundial, pelos Estados Unidos, que mais tarde foram lançadas, né, foram estreadas em combate, se é que a gente pode chamar aquilo de combate, né, contra o Japão, né. A gente sabe da tragédia de Hiroshima e Nagasaki, né, quando as bombas nucleares foram usadas em guerra pela primeira vez. E aí a gente tem ali um desenvolvimento tecnológico extremamente poderoso, tá? Porque o que é a bomba nuclear? A bomba nuclear é basicamente uma tentativa da gente se aproximar das coisas mais energéticas do universo, que são as estrelas, tá? Nós sabemos que o Sol, por exemplo, ele faz processos nucleares para que ele produza energia na forma de calor e na forma de luz, né? Luz e calor. Então você tem ali o Sol sendo assim uma grande inspiração. Entretanto, existe uma diferença entre a energia produzida pelo Sol, né? Qual é o processo utilizado para a produção de energia do Sol, e o processo nuclear, né? Utilizado nas bombas atômicas, tá? Em geral, as bombas atômicas elas utilizam um processo que a gente chama de fissão nuclear. O que é a fissão nuclear? A fissão nuclear basicamente é partir um núcleo. Quando a gente fala de alguma coisa nuclear, a gente está falando sempre do núcleo de um átomo, tá? Mexer com um átomo, ele pode ser fácil ou difícil dependendo do que você quer fazer. Quando você quer mexer no núcleo de um átomo, isso é muito complicado, porque as ligações entre os entes que compõem um átomo, núcleo atômico, são muito fortes mesmo. Então, você tentar mexer ali dentro do núcleo atômico, você requer uma quantidade de energia muito alta para conseguir quebrar ali aquelas ligações que existem entre prótons e nêutrons, entre os próprios nêutrons, ok? Então, para você quebrar aquilo dali, você precisa de uma altíssima quantidade de energia. Não é uma coisa simples, tá? E as bombas atômicas, elas fazem uso disso, né? Você quebra o núcleo atômico, e essa quebra de núcleo atômico, além de você acabar tendo que usar muita energia para fazer essa quebra, ela produz também muita energia. Então, o núcleo atômico ele tem muita energia contida ali dentro. Então, as bombas atômicas elas fazem uso dos processos de fissão nuclear.
Entretanto, existem também algumas bombas, tipo a bomba H, que é a bomba de hidrogênio, que faz uso sim do processo de fusão nuclear. Qual é a diferença entre um e outro? A fissão é quando você quebra o núcleo atômico. A fusão é quando você pega dois núcleos atômicos e faz com que eles dois se unam entre si. O processo de fusão nuclear, inclusive, é o que o nosso Sol faz. Ele pega dois núcleos de hidrogênio, né, deutério no caso, e une eles entre si formando hélio, né? E aí até que é interessante porque a diferença entre um e outro é que quando você faz o processo de fissão nuclear, o que sobra geralmente é um núcleo de alguma substância, né, que é tão radioativa quanto a inicial. No processo de fusão nuclear, se você faz com o núcleo de hidrogênio, o que vai sobrar vai ser hélio, e hélio não é radioativo. Então você tem ali uma produção, né, um resíduo muito menos nocivo do que o processo de fissão nuclear, por exemplo, do urânio, ok? Então a gente vai pegar e analisar exatamente isso. Vamos ver aqui as alternativas. Alternativa A. O processo é de fissão nuclear do urânio? Sim, exatamente isso. Inclusive, é um dos grandes problemas com relação à produção de armas nucleares, é justamente a questão do urânio, né? Porque o urânio ele também é usado para a produção de energia nuclear. Então, existe uma pequena diferença entre o enriquecimento de urânio para a produção de energia nuclear e o enriquecimento de urânio para a produção de bombas nucleares, né? Então esse aqui que é um grande problema da produção de armas nucleares, é justamente o nosso querido urânio. Então a fissão nuclear do urânio provocada por nêutrons. De fato, é exatamente isso aqui que acontece, né? Quando você quebra o núcleo atômico de um urânio extremamente radioativo, que é exatamente o que tem aqui, ó. É o que é dito aqui no texto, né? Sobre a poeira radioativa. Então, o resíduo da fissão nuclear do urânio é uma poeira radioativa. É justamente um elemento radioativo também, tá? Então, de fato, é a letra A a resposta. Mas vamos ver as outras. Fusão nuclear do hidrogênio. Como eu falei, não faz sentido, porque quando você faz a fusão entre o hidrogênio, entre dois núcleos de hidrogênio, o que você vai ter é a produção de hélio. E hélio não é radioativo, né? Então, não pode ser a letra B. Letra C. Desintegração nuclear do Desintegração nuclear do plutônio, provocado por elétrons. Cara, isso aqui já é algo natural. A desintegração nuclear do plutônio já é algo natural. Ele vai se desintegrar naturalmente. Ele não precisa fazer uma reação para que ele aconteça. Então não faz sentido essa letra C. Tá? Letra D. Associação em cadeia de chumbo provocada por pósitrons. Isso aqui basicamente é o que a gente chama de nucleossíntese, né? Isso aqui é o que faz as estrelas. Elas vão consumindo seus elementos, fazendo a nucleossíntese e transformando eles em cada vez elementos mais pesados. Começa com hidrogênio, hélio, lítio, cálcio e assim por diante, até chegar justamente no chumbo, que é um pouco mais estável, né? Quando chega no chumbo, pode acontecer da estrela colapsar, e aí ela pode produzir buracos negros, estrelas de nêutrons e coisas assim, tá? Inclusive tem vídeo aqui no canal explicando sobre a formação das estrelas, tá? E a letra E, decaimento radioativo do carbono, provocado por partículas beta. Basicamente isso aqui não faz o menor sentido, né? Até porque a meia-vida do carbono, emitindo partículas betas, demora mais de 2000 anos. Tá? É o famoso carbono 14. Então, não é a letra E. Então a resposta certa é a letra A. E aqui eu vou deixar justamente o aviso. Nós temos aqui no canal vídeos falando sobre radiação, tá? A gente tem um vídeo falando sobre radiação, a gente tem um vídeo falando sobre aceleradores de partículas, nós temos uma live que eu gravei, né? Justamente reagindo ao documentário do Ciência Todo Dia sobre a criação da bomba atômica. Então fica aí
a dica para você acompanhar justamente esses conteúdos aqui no canal, tá bom? Então a gente tem vários tipos de conteúdo com relação a isso, beleza? E é isso. Essa foi a questão de hoje, como eu falei, é uma questão bem simples, né? É uma questão que envolve ali a parte de radiação, né? Você não precisa ter conhecimentos muito aprofundados, é apenas saber a diferença entre fusão e fissão já é o suficiente para conseguir resolver essa questão, beleza? E eu vou aqui até ser um pouco ousado, tá? A gente está no ano de 2024, se você está assistindo esse vídeo posteriormente, pode não ser o caso, mas nesse ano de 2024 a gente está com bastantes conflitos armados estourados no mundo, né? Tem ali a questão da guerra na Ucrânia, teve a tensão da Rússia ali estacionando, fazendo exercícios militares em Cuba, né? Utilizando alguns submarinos de capacidade nuclear. Nós temos Israel ali no Oriente Médio, junto com o Irã, que tem a capacidade de produção de armas nucleares, né? O próprio Israel tem armas nucleares. Então, a gente tem uma série de conflitos armados no mundo em que você tem esse perigo nuclear envolvido, né? Então, eu vou tentar aqui fazer um chute. Talvez, pode acontecer, deste ano de 2024, a redação do Enem envolver algum tipo de questão envolvendo esses conflitos. Talvez até sobre desarmamento nuclear ou armamento nuclear ou algo parecido. Eu acho que seria uma boa ideia vocês darem realmente uma olhada nesses vídeos aqui do canal, tá bom? Bom, em todo caso, não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui e tem um canto especial para você conversar comigo sobre esse e outros problemas de física. O link vai estar aqui na descrição. Tamo junto e até!